Alô, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui de volta, Projeto Missão Actos, para falar com vocês mais uma vez sobre as coisas referentes ao Reino de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a graça de Cristo. Mas antes disso, gostaríamos, é claro, de te lembrar e te agradecer daqueles que nos acompanham, nos seguem, do nosso Pix, né? Nós somos um canal que não é monetizado e contamos com a sua generosidade, não estipulamos valores, tá? Nós temos aí o link do nosso Pix aí na tela, tá certo? Para você, se assim o quiser, fazer uma doação, qualquer valor, para ajudar o nosso canal. Tudo aqui é custeado, por enquanto, nossa própria renda e precisamos da ajuda. E de igual modo, falando de ajuda, nós temos alguns links de livros que você pode comprar pela Amazon, e comprando esses livros por esses links, você também nos ajuda. É uma forma de nos ajudar também. Temos também o nosso site, o nosso blog, já funcionando. Começamos já a colocar alguns artigos. Não deixe também de curtir, dar o seu like, o seu joinha, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixa seu comentário, porque isso ajuda o nosso canal a crescer e a cada vez mais melhorar para você os nossos conteúdos. Mas sem mais delongas, hoje nós vamos tratar de um assunto que tem sido muito banalizado dentro do Evangelho de Jesus Cristo, dentro das igrejas que se diz cristã, protestante, que diz respeito à graça de Cristo. E por que nós estamos dando essa ênfase? Porque a graça de Cristo, ela foi muito relativizada sobre algo em torno de pode qualquer coisa, podemos fazer de tudo, é quase um evangelho liberal, que na verdade o caía do homem e o levantara de Deus. Alguns até brincavam, meu braço não está convertido. E nós vamos tratar deste assunto hoje de uma forma bem cristocêntrica, usando a hermenêutica, usando a exegese bíblica, para que você entenda, ao final de todos esses conteúdos, o que realmente significa a graça de Cristo para mim e para você. Destacar logo de imediato o contexto histórico dessa palavra. E o que é isso, né? O período da graça de Cristo ele se refere a uma vida que, para os historiadores, pouco mais de 33 anos e algumas horas de agonia na cruz, sendo que, por meio da morte de Jesus Cristo, isso aconteceu no século I depois de Cristo, ficou compreendido, dentro mesmo do Oriente Médio, que era realmente o Messias, que viveu na Judéia, que o seu nome era Jesus Cristo para nós, mas conhecido como Yeshua Mashiach, o Messias, Yahvek, Javé e outros nomes que nós não temos o costume de tratar. Mas para nós brasileiros é Jesus Cristo. Então ele é considerado, isso é fato, é consenso, o fundador da igreja neotestamentária. Então o nome Jesus Cristo hoje, ele divide a humanidade em duas partes. Antes e depois de Cristo. Só que é importante entender que antes de Cristo, período da lei, Antigo Testamento, não tinha a graça. Se vivia por meio dos profetas, e os profetas eram os intermediários entre Deus e o povo, da qual eles recebiam direto de Deus aquilo que deveria ser dito para o povo. Então Deus, ele se revelava ao povo por meio dos profetas. E esses profetas eram homens de conduta ilibada, eram homens que tinham uma vida de santidade, homens com profunda experiência com Deus, tementes a Deus, e que eram escolhidos segundo o critério de Deus, não o critério humano, para ser esse mensageiro intermediário entre Deus e o povo, e toda a humanidade. Então a vida de Jesus Cristo, dentro da religião cristã protestante, ela se baseia em ensinamentos, milagres e maravilhas.
E é importante ressaltar que 80% do ministério de Jesus não consta de milagres e maravilhas, mas de ensino. A preocupação de Jesus era o ensino, não só do seu evangelho, mas o ensino sobre o plano de Deus para a salvação do homem. Nós já falamos sobre isso em alguns conteúdos passados. Como seria o reino de Deus e como vivermos o evangelho do reino. Então, basicamente, Jesus ele deixa um legado, que é o seu evangelho, para que nós possamos entender realmente por que ele veio, por que o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então, ele nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado do rei Herodes, e nesse período, Herodes intentou matar Jesus Cristo ainda criança, quando ordenou o extermínio de várias crianças da mesma faixa de idade que o rei Herodes entendia. Dentre esses meninos, essas crianças, ao partir e dar uma ordem de extermínio, estatisticamente ou dentro de uma probabilidade, ele teria exterminado o menino Jesus, mas não sabia ele que o anjo orientaria José e Maria para fugir com Jesus para o deserto e assim escapar da fúria de Herodes. Então, posteriormente, nós vimos essa criança tendo José como seu tutor, ensinado, crescido em todos os fundamentos da lei. E curioso que com 12 anos, Jesus já ensinava nas sinagogas aos doutores da lei e, inclusive, o próprio pai José o esquece na sinagoga. E, na verdade, nós entendemos que este feito que nós estamos aqui relatando, dentro desse contexto histórico de Jesus, ele é totalmente pré-anunciado pelo profeta Isaías, que é o profeta messiânico, né? Durante 750 anos, antes de Jesus nascer, o profeta Isaías já anunciava acerca de Jesus, né? O rebento, o menino assim nos deu, não tinha formosura, humilde, pobre. Ou seja, Isaías descreve Jesus como o menor, como mais humilde, como mais simples. E mesmo como Messias, e mesmo sendo Deus, ele não seria como, por exemplo, um rei Herodes, os imperadores da época, os fariseus e saduceus com os seus partidos. Ele não teria essa pompa, ele não teria status social de oligarca, de rico, ele não seria um general montado, ouvindo num cavalo, impostando o seu poder de guerra, porque era assim que os judeus esperavam o seu Messias. E Jesus nasceu numa manjedoura. Nasceu inclusive em Belém, dentro de um critério de recenso, que era a obrigatoriedade dos judeus se deslocar para Belém para fazer o censo. Só que Jesus era filho de uma família pobre. José e Maria não tinham dinheiro para se hospedar nas estalagens, que era caro. E o que sobrou para Jesus foi um estábulo, local onde animais, gados ficavam guardados, inclusive do frio, né? Lugares onde tinha feno, palhas. E é natural entender, ao contrário de que chegam para nós, que Jesus não nasceu num local quente, não nasceu num período de calor. Jesus nasceu num período frio. E, na verdade, a característica do deserto é exatamente essa: ser muito quente durante o dia e uma temperatura muito fria durante a noite. E os animais ali, ao lado de Jesus, através da respiração do próprio animal, o calor do bafo, da respiração do animal, aquecia o menino Jesus, que não tinha onde nascer. E nasceu ali, junto aos gados, junto às palhas dos gados. E é uma foto muito marcante, muito intrigante, que é aparecida aí e vista aí em vários quadros. Jesus em meio a uma caixa, de barriga para cima, cheia de fenos, de palhas. E esse é o retrato do menino Jesus profetizado por Isaías, há 750 anos antes. Então esse breve contexto histórico, para que você saiba em que condições o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
O Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, nasceu. É bem paradoxal, bem contraditório, num mundo, principalmente no século XXI, que a esmagadora maioria das pessoas está à busca de poder, está à busca de status, está à busca de riqueza. E Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua riqueza, de toda a sua majestade, para ser humilde, o mais simples dos homens. E recebido por 3 reis magos do Oriente, não precisamos nem falar, né, que veio através da astrologia da época, através das constelações, seguindo as constelações até Jesus, mas na verdade criado pelo próprio Deus. E assim nós, o mundo e o planeta recebeu Jesus. Então o que acontece? A primeira coisa que nós vamos ver com relação à graça, já identificamos no primeiro encontro de João Batista com Jesus. A voz que clamava no deserto afirmou, sem pensar 3 segundos, sem pestanejar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a palavra de João Batista. Ou seja, pela primeira vez, primeiro contato, ele ainda foi além. Ele declarou que ele não era digno de sequer desatar ou amarrar as sandálias de Jesus. Mas o próprio Mestre, o próprio Jesus, o próprio Messias, ele se sujeitou ao batismo por João Batista e após esse episódio, testemunhos de uma pomba tipificando o Espírito Santo em uma voz audível por todos aqueles ali que testemunhavam aquele fato, e Deus bradando do céu dizendo: este é meu filho amado, pelo qual ou no qual eu me comprazo. Então o ministério de Jesus, ele começa sempre por coisas pequenas, por coisas simples, característica de humildade, de simplicidade, para que nós começamos a entender realmente o que significa graça. Então, partindo desse princípio, o próprio Jesus, ele começa a pregar e a realizar milagres. E esses milagres messiânicos, eles foram, de forma bem pedagógica, uma representatividade daquilo que ele ensinava. Então, na verdade, Jesus, ele pregou muito mais aos olhos do que aos ouvidos. Mas o que significa isso? Ao contrário de hoje, que nós pregamos muito mais aos ouvidos do que aos olhos, significa dizer o seguinte, que os milagres de Jesus eram menor do que os seus ensinos, do que os seus exemplos. Então ele se preocupou muito mais em ensinar acerca da graça, acerca do Evangelho, acerca do reino de Deus, do que propriamente operando milagres e maravilhas. Então a graça, ela já começa a se destacar nesse contexto histórico como conhecimento de Deus, conhecimento do reino de Deus. E Jesus, ele, preocupado em cumprir o seu ministério, ele não abre mão dessa estratégia pedagógica e passa 80% de todo o seu ministério ensinando. E aí a gente começa a se perguntar, ensinando o quê? Ensinando o evangelho do reino, não o evangelho dos fariseus, não o evangelho dos saduceus, não o evangelho da lei mosaica ou qualquer outro tipo de evangelho. Ele está ensinando o próprio evangelho dele. Ele está ensinando o que realmente, mais na frente, ficaria entendido por graça de Cristo. Então, considerando uma ameaça para os fariseus, porque ele arrastava multidões, e não arrastava multidões não só pelo que ele fazia, mas pelo que ele era. Era agradável. As pessoas paravam em multidões para escutar as pregações, os sermões de Jesus. E o curioso é que não tinha microfone, não tinha tecnologia, não tinha nada naquela época que justificasse tamanha multidão. Não tinha publicidade como tem hoje. Não tinha, por exemplo, hoje um YouTube, da qual nós utilizamos para fazer esse conteúdo chegar até você. E Jesus pegava o dedo, molhava na sua saliva, levantava o braço bem alto para verificar a direção do vento
E como ele fazia isso? A direção que ele levantava o dedo. E aonde mais frio ficava a ponta dos dedos, ele entendia que ali o vento soprava. Então ele se virava na direção do vento para que o som da sua voz alcançasse o maior número possível de pessoas que ao largo e até distante estava ali para ouvi-lo. Ou seja, por aí nós já percebemos tamanha sabedoria do mestre. E nessas pregações, nesses sermões, Jesus ele incomodou os fariseus, incomodou os doutores da lei, incomodou os membros do Sinédrio, incomodou a alta casta e se tornou um revolucionário. Cada vez mais ganhando multidão, cada vez mais sendo conhecido e notório por todos os milagres, pelas maravilhas, pelo ensino que chocava, impactava, deixava as pessoas perplexas, deixava as pessoas vivendo praticamente um choque de realidade, e ele ao mesmo tempo ensinava que toda aquela opressão sofrida pelo povo poderia ser vencida, mudada, através do conhecimento da palavra, através do conhecimento do verdadeiro mandamento de Deus, e que o homem seria livre estando com Cristo. Então, a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse contexto histórico é que nós vamos falar um pouco mais na frente, mas antecipando agora, que a graça, ela é, antes de qualquer coisa, libertadora, redentora. Ela provoca liberdade, mas para ela provocar liberdade, existe um preço. E esse preço foi pago por Jesus, na cruz do Calvário. Mas como foi isso? Imagine que essas autoridades, ameaçadas por Jesus, autoridade inclusive do Império Romano, com seus ensinos, esclarecedores, revolucionários, naquela ocasião, porque existia uma tradição naquela sociedade que havia uma espécie de dia de ação de graças e neste dia um ladrão era escolhido pelo povo para ser libertado. Ocorre que uma vez preso, manietado, traído por Judas, alertado pela própria esposa, Pôncio Pilatos, ele chega até Jesus e vai interrogar Jesus e pergunta: tu és o rei dos judeus? E Jesus, o silêncio de Jesus era a sua maior arma. Jesus responde para Pôncio Pilatos: tu o disseste. Em outras palavras, o próprio Pôncio Pilatos, ele reconhece o senhorio de Cristo e lava as mãos porque sua esposa já havia o alertado: eu não vejo nenhum mal neste homem. Então, como político, se aproveitando da ocasião e da tradição do dia de ação de graça, Pôncio Pilatos poderia usar qualquer outro dia. Então não foi uma casualidade Pôncio Pilatos se livrar do grande problema que ele tinha nas mãos do que usar a tradição que estava nas mãos dele como governador. E esse dia de ação de graça dava ao povo o poder de escolha entre dois ladrões condenados para que o povo escolhesse qual dos ladrões ou qual dos condenados seria libertado. Ocorre que, quando essa tradição de soltar um ladrão, ela provoca dentro da cultura judaica uma precursão da graça, o povo ele é insuflado e Barrabás era um ladrão muito conhecido. Então, Pôncio Pilatos coloca ali duas pessoas em evidência, Jesus e Barrabás, e pergunta para o povo a quem ele deveria libertar. E curiosamente, o povo escolhe Barrabás. E o povo escolhendo Barrabás estava automaticamente condenando Jesus. Um Jesus inocente, justo, que não conheceu o pecado. E aí nós começamos a entender o preço da graça. Então, aqui nós vamos ver que, na prática, os deuses daquela época era muito idolatrado, conhecido do povo e dava muito lucro às autoridades. E Jesus, ele vai confrontar toda aquela cultura judaica envolvida pelos fariseus, pelos saduceus, pelos romanos, o povo idólatra, o povo sem conhecer o plano de Deus para a salvação, sem conhecer o evangelho do reino e sem aceitar o próprio Jesus, condena Jesus. E Jesus condenado, ele vai passar pela via dolorosa, vai caminhar carregando sua própria cruz,
até chegar ao Gólgota, que é o local das caveiras. E ali, os piores criminosos sofriam a morte mais cruel, que era a morte de cruz, aonde a pessoa era crucificada, pendurada no madeiro, com os braços abertos, e ali ele morria asfixiado de uma forma muito dolorosa, e mesmo após morto, ele era esquecido lá até se decompor totalmente. E o lugar é conhecido como maldição. Tanto é verdade que maldito é todo aquele pendurado no madeiro. Agora, da mesma forma que Jesus, ele é condenado pelo povo que absolve um ladrão Barrabás, na cruz do Calvário, a resposta de Jesus, ela é maravilhosa. Porque também tem dois ladrões com Jesus na cruz. Um ladrão reconhece o senhorio de Cristo e adverte o outro ladrão. Porque o outro ladrão diz para Jesus: se tu és o Rei dos Reis, se tu és o Deus vivo, se tu és todo poderoso assim, estou aqui parafraseando para ficar mais fácil o entendimento, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E quando o outro ladrão, reconhecendo Jesus, diz para o agressor, para o incrédulo: rapaz, cala-te, não sabe o que está falando. Ele é realmente o Rei dos Reis. E quando Jesus está ali na cruz, ele ouve desse ladrão que adverte o outro ladrão um pedido. E esse pedido, ele é emblemático. O ladrão, ao contrário do outro que desafia Jesus, que desdenha Jesus, que confronta Jesus, esse ladrão que defende Jesus, ele faz um pedido: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus, ao contrário do povo que o escolhe, que o condena, não se vinga, não lança rosto e aplica para aquele ladrão o primeiro ato da graça, que passa despercebido por muita gente. Quando Jesus responde para aquele ladrão: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, o mesmo homem que tinha ido para a cruz, condenado pelo povo, sem um crime, sem um delito sequer experimentar o pecado, justo, reto, divino, perfeito, sem mácula, sem ruga, sem nada, ele não só absolve o ladrão, mas provoca na vida daquele ladrão o que nós conhecemos como redenção. Então, na cruz do Calvário, nós podemos observar o primeiro ato da graça de Cristo, o favor imerecido. Que quando a gente pensa em graça, por que é importante esse contexto histórico? Para a gente entender como que a graça começou, como é que ela se manifesta. Ela já se manifestava no ministério de Jesus por milagres, maravilhas, mas na cruz do Calvário, ela tem o ápice da redenção, da libertação, da absolvição. Então esse trecho, esse fato, esse acontecido, ele nos dá uma ideia do que é a graça de Cristo. Então Cristo está crucificado, prestes a morrer, sem culpa nenhuma, sendo novamente agredido por um membro do povo na qualidade de um ladrão, sendo defendido por outro ladrão e aplicando ao ladrão que é consciente da posição de Jesus, aplicando para esse ladrão a redenção. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, nesse contexto histórico, nós começamos a entender que esse dia, chamado Dies Action Gratiae, ou Dia de Ação de Graças, além de comum a absolver um ladrão pelo povo, era parte do plano de Deus que isso acontecesse de uma forma em que as profecias não pudessem ser evitadas. Jesus teria que passar por todo esse processo, ele teria que sim ser traído, preso, manietado, julgado, condenado pelo povo, e ele mesmo carregando a sua própria cruz até o Gólgota. E em seu ministério Jesus falava: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, antes da crucificação, Jesus já dizia para nós o que a graça estabelece para nós. Então, dentro desse aspecto, dentro dessa festividade judaica, que, na verdade, após libertar Barrabás, a festividade seguinte era a Páscoa. Isso é muito comum hoje nos Estados Unidos da América, é a prática do Dia de Ação de Graça. Então, a morte por crucificação pelas autoridades romanas e judeus, considerado pelos cristãos como o Messias prometido pelas Escrituras, a importância de Jesus Cristo para a religião cristã é fundamental, pois é considerado o Filho de Deus e o Salvador do mundo e da humanidade. Segundo a doutrina cristã, Jesus veio à Terra para salvar os pecadores, através de sua morte e ressurreição. Ele é visto como o único caminho para a salvação eterna e é adorado como Deus pelos cristãos protestantes. Além disso, a vida e ensinamento de Jesus são considerados como um exemplo moral, ético, de bons costumes, valores. Muitas doutrinas e práticas religiosas se baseiam em suas palavras e atos, conhecido como regra de fé e prática da moral judaico-cristã, baseado pelos 2 grandes mandamentos, muito difundido por Jesus, inclusive quando ele foi interrogado por um fariseu doutor da lei: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a graça, ela está fundamentada em 2 mandamentos, que são os 2 maiores: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus deixa claro que de 10 mandamentos, basta eu e você cumprir os 2, que os demais 8 mandamentos já estão automaticamente cumpridos. Então, depois dessa introdução, esse contexto histórico, será que você vai continuar pensando que a graça é moleza? É vida fácil? Que nós podemos fazer de tudo? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Que viver esse evangelho de ar-condicionado central, de poltronas acolchoadas, de culto pela internet, que não precisa evangelizar, que não precisa estudar a palavra de Deus, que não precisa de doutrina, basta ter uma credencial ou um cartão de membro, ou estar vinculado a uma convenção, andar com uma camisa escrito cheia de dizeres cristãos, ser altruísta, fazer caridade, ser bonzinho aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus, ou no oculto, não ter nada de Deus ou de Cristo? Será que essa graça ela é muito fácil ou tão fácil de ser cumprida, vivida por nós? Então, nesse prólogo da graça, dentro do contexto histórico, já deu para você perceber o peso que é viver sobre a graça. Como é que é duro, como é que é doloroso, como é que o preço a ser pago é alto. Então, nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando da graça, agora de uma forma mais prática, mais contextualizada e mais dentro daquilo que é estabelecido pelo Evangelho de Cristo e que não é conhecido por todos. Porque a graça, ela tem sido aplicada de forma irresponsável, liberal, relativizada, de qualquer maneira e sem a exigência de uma metanoia, de uma transformação proporcionada pelo Espírito Santo, pela pessoa de Cristo e pelo seu Evangelho. Então, nos próximos vídeos, nós vamos entrar dentro da prática da graça, como viver pela graça e qual é o objetivo de conhecer a graça, viver pela graça e ser cheio da graça de Cristo, para que nós possamos realmente dizer: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, não se esqueça, temos um Pix aí, para você dar aí a sua contribuição, dê o seu like, o seu joinha, curte o nosso canal, participe, se inscreva caso não seja inscrito, tá? Deixe seu comentário. Temos também vários links com vários livros, boas literaturas para aumentar e agregar valor ao seu conhecimento, tanto intelectual, social, filosófico e teológico. Temos aí o nosso site, nosso blog, já no ar, funcionando, já com alguns conteúdos. Temos aí uma série de eventos também que estamos programando para você, para cada vez mais você ter um conteúdo melhor,
um aprendizado melhor e compartilhar conosco. Nós estamos aqui para compartilhar contigo aquilo que Deus tem nos entregado para fazer. Então, é isso aí e nós se vemos no próximo conteúdo.